Ok, pessoal, prosseguindo com a nossa análise do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, lembre-se que nós aqui estamos no quarto discurso de Jesus narrado em Mateus, ok? E nesse discurso, Jesus ele vai focar na comunidade do reino. Aqui você tem a culminação daquilo que Mateus enfatizou na sua narrativa dos capítulos 14 até o capítulo 17, Jesus focando nos seus discípulos. E agora, então, esse seu quarto discurso será voltado, terá o seu enfoque nos seus discípulos e naquilo que eles deveriam cultivar como membros, como parte da comunidade do reino, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu disse para vocês na aula passada que esse capítulo se divide em duas partes. Jesus basicamente fala aqui de dois elementos fundamentais da comunidade do reino. O primeiro deles é o elemento da humildade, a valorização da humildade. Então, aqueles que querem pertencer ao reino de Deus, eles precisam entender o lugar da humildade, da humilhação. Então, Jesus aqui contrasta a pergunta dos discípulos, que diz respeito à posição, a cargo de status no reino, e ele contrasta com uma criança que é alguém totalmente dependente. Então, crer em Jesus é um ato de humilde dependência, total dependência de Cristo, e isso é uma necessidade. Em segundo lugar, que a humildade também deve ser valorizada na comunidade do reino, no ato de acolhermos aqueles que se humilham, certo? Então, quem recebe uma criança acaba recebendo a Cristo, porque o ato de humilhar é um ato de identificação com Jesus. Jesus contrasta, então, com aqueles que fazem tropeçar, com aqueles, então, que trabalham para desviar as pessoas de Jesus Cristo, certo? E só fazendo aqui algumas aplicações práticas, voltando aqui para o primeiro ponto, ok? O que o Senhor Jesus Cristo, então, está dizendo aqui, pessoal, é que a humildade é um elemento fundamental no processo de conversão, no processo da nossa salvação. E isso explica um pouco, ou pouco não, isso explica totalmente a razão pela qual Jesus é amplamente rejeitado pela grande maioria das pessoas. É porque nós somos orgulhosos. O ser humano ele é marcado essencialmente por conta do seu pecado, do orgulho. Então a conversão é um processo de humilhação. É um processo de humildade, onde você precisa abrir mão do seu eu e carregar a sua cruz. Você precisa abrir mão dos seus desejos, da sua forma de viver e depender inteiramente de Jesus Cristo, certo? Então, isso é um ato de humilhação muito duro, muito forte, e que nós só conseguimos fazer com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ajuda a entendermos o nosso estado pecaminoso e a então entendermos a nossa completa dependência de Jesus Cristo, ok? Também, outro ponto aqui a tratar é do risco ou do quão grave é você se colocar numa posição de desviar as pessoas da comunidade do reino ou do Senhor Jesus Cristo. Isso pode ser feito tanto por aqueles que são crentes como por aqueles que não são crentes. Aqueles que são crentes precisam cuidar das suas atitudes, precisam cuidar da sua forma de viver, para que eles não causem escândalo, para que eles não promovam o afastamento das pessoas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, certo? Então é muito perigoso, muito problemático quando nós falamos mal da igreja, quando nós falamos mal da postura da igreja nas redes sociais ou para as outras pessoas e não lembramos que isso pode ter um prejuízo eterno na vida daquelas pessoas, porque isso pode desviá-las do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, é muito importante nós cuidarmos disso, mas isso aqui tem uma aplicação muito mais forte para aqueles nos nossos dias
que se colocam como inimigos da igreja, inimigos do Senhor Jesus Cristo. Muitos destes que acabam se chamando de evangélicos. Você tem, por exemplo, aqueles que propagam a chamada teologia da prosperidade. Esses fazem tropeçar muita gente, certo? Muitos pequeninos, muitas pessoas que até têm o desejo de conhecer a Jesus são desviados por esses falsos ensinos, ok? Então é isso que Jesus aqui adverte. E em terceiro lugar, o valor da humildade na comunidade do reino é visto na decisão de romper com aqueles que causam escândalo. Lembre-se que na aula passada eu enfatizei que esse texto aqui não está falando da nossa luta contra o pecado, certo? Na verdade, existe sim uma espécie de luta contra o pecado, porque abraçar o engano, abraçar aquilo que nos faz tropeçar em Jesus, isso é um pecado. Mas eu me refiro que esse texto não está falando da nossa luta diária contra o pecado. É como se Jesus estivesse falando aqui dos pecados cometidos pelos olhos, pelas mãos, por aquilo que a gente faz. Então a gente precisa romper, a gente precisa se libertar de... Não, o contexto aqui é de rompimento com aqueles que causam tropeço em relação ao reino. E imediatamente isso daqui refere-se àquelas instituições de Israel que eram inimigos de Jesus, que estavam em oposição contra Jesus, e então eles lideravam e conduziam o povo a se opor a Jesus, e no final das contas eles acabariam conduzindo o povo a pedir a crucificação de Jesus. Então era necessário que os discípulos rompessem com isso, certo? Porque o não rompimento com isso, abraçar as ideias dessas instituições judaicas, poderia gerar consequências eternas nas suas vidas. Trazendo isso para os nossos dias, o que o Senhor Jesus Cristo, então, estaria falando é que nós também precisamos romper com tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Pode ser amizade, pode ser ambiente, pode ser que seja uma faculdade, ou pode ser o que for. Aquilo que promove escândalo, aquilo que promove o nosso afastamento de Jesus, que nós percebemos que tem uma intenção direta de nos afastar de Cristo, nós não podemos nos relacionar. E isso é um ato de humilhação, é um ato de humildade, certo? Muitas vezes você pode ver isso com determinado valor, como você valoriza a sua mão, você valoriza seu pé, você valoriza os seus olhos. Mas, se isso lhe afasta de Cristo, se isso lhe afasta da comunidade do Senhor Jesus Cristo, do reino, então isso precisa ser rejeitado, isso precisa ser rompido, ok? Então nós precisamos nos humilhar e romper com tudo aquilo que nos afasta do nosso Senhor Jesus, certo? Então, com isso a gente vê que o Senhor Jesus Cristo ensina aqui 3 lições a respeito do valor da humildade. E a quarta lição, que está aqui no versículo 10, é que a humildade deve ser valorizada pela forma como os seres celestiais valorizam essa humildade. Veja que Jesus diz assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, ok? Então Jesus volta a falar aqui da questão do desprezo. Então aqui é o contrário de acolher, que ele já havia tratado antes. Não se deve desprezar as pessoas que querem chegar até Jesus, certo? E Jesus então, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, e a razão pela qual que a igreja deve valorizar aqueles que se humilham e que se tornam então dependentes de Cristo, é que Jesus fala que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Então aqui você tem um texto que de certa forma é misterioso para nós, porque nós não sabemos muito o que Jesus quer dizer aqui com os seus anjos nos céus.
O que nós sabemos a respeito dos anjos, pessoal, é que muitas vezes os anjos funcionam como mensageiros de Deus, mas o Novo Testamento também ensina que os anjos são co-servos, eles vivem para servir de alguma forma o povo de Deus. Eles servem a Deus junto de nós. Então Jesus aqui parece estar sugerindo que existe alguma espécie de representação nos céus dos pequeninos. E eu penso que a melhor forma de nós interpretarmos isso é quando o Senhor Jesus Cristo ele fala a respeito de uma espécie de festa no céu, quando um pecador se arrepende. Também nós vemos lá nas epístolas a ideia de que os anjos eles têm uma certa admiração pelo Evangelho, eles têm um certo desejo, como se eles quisessem experimentar a obra de Jesus de alguma forma, mas eles não podem. Então, aqui nós não podemos levar a ideia como se cada um desses pequeninos tivesse um anjo, cada pessoa tivesse um anjo. Isso acabou se tornando uma ideia desenvolvida muito depois na tradição da igreja, os chamados anjos da guarda, certo? Muito baseado nesse versículo, mas Jesus não está falando aqui de anjo da guarda. Quando ele fala aqui de seus anjos, ele está sendo aqui genérico. Existem os anjos que representam os pequeninos. Então, a ideia aqui de ver incessantemente a face do Pai é como se eles estivessem incessantemente louvando a Deus pelos pequeninos, por aqueles que se arrependem. Então, a postura dos anjos celestiais em relação aos pecadores que se arrependem, aqueles que se humilham e passam a depender de Jesus, ela deve ser imitada por nós. Nós também precisamos acolher a todo aquele que se humilha e se sujeita ao Senhor Jesus Cristo. Então, o valor da humildade, ele é visto quando nós imitamos os anjos dos céus que valorizam as decisões de humildade, ok? E isso daqui, pessoal, deve nos fazer lembrar da necessidade que nós temos de orarmos a Deus e de nos animarmos em vermos pessoas chegando ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder o estímulo, perder a alegria de desejarmos que pessoas rendam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Os anjos incessantemente, eles honram a Deus por esse processo de conversão. E nós precisamos, então, fazer o mesmo, certo? Mais uma vez, valorizando as decisões de humildade no meio da comunidade. E também agora, em último lugar, o Senhor Jesus Cristo vai dar aqui a quinta forma de nós valorizarmos a humildade no meio da comunidade do reino de Deus. Nós valorizamos a humildade também quando nós imitamos a decisão de Deus, quando nós entendemos o quão Deus valoriza aqueles que decidem que decidem se humilhar e depender do Senhor Jesus Cristo. Versículo 11 começa com o Senhor Jesus dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem veio, ok, salvar o que estava perdido. Então, veja só aqui que o Filho do Homem veio, aqui é uma atividade messiânica, Deus enviou Jesus, certo? Para salvar o que estava perdido. E esse estar perdido aqui é o paralelo à criança e aos pequeninos. Então, aqueles que reconhecem que estão perdidos, que reconhecem a sua necessidade, esses são aqueles que o Filho do Homem veio salvar, certo? Por isso que naquele debate que existe, que se Jesus veio salvar a todos, ou Jesus veio para salvar apenas os eleitos, eu gosto de assumir o caminho do meio, porque Jesus veio salvar
os que creem, aqueles que percebem o seu estado de perdido, o seu estado de necessitado, aqueles que se tornam crianças por causa da obra do Espírito Santo, que reconhecem isso, são essas pessoas que o Senhor Jesus Cristo tinha intenção de salvar com a sua crucificação, certo? Mas voltando aqui, tirando aqui esse parênteses teológico, o Senhor Jesus, então, mostra que o seu interesse é nos perdidos. O seu interesse é naqueles que se humilham e que desejam fazer parte da sua comunidade. O seu interesse não são nas instituições de Israel, naqueles que se opõem a ele, mas naqueles que reconhecem ao Senhor Jesus Cristo em sua necessidade. E aí o Senhor Jesus vai contar uma parábola, que é a famosa parábola da ovelha perdida, aqui no versículo 12 e versículo 13. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus e, como não poderia deixar de ser, é também uma das mais mal interpretadas, ok? Então você vai ouvir essa parábola em músicas que o Senhor Jesus, por exemplo, agora enquanto eu gravo essa aula, algum tempo atrás surgiu uma música que diz que Deus ele é capaz de deixar as 99 só para me encontrar. Então, essa música dá essa conotação de que nós somos pessoas especiais, nós somos a centésima ovelha e Jesus veio então só para me buscar, só para me encontrar. Então existem muitas formas de ler aqui essa parábola de Jesus, e o problema nessa grande maioria dessas interpretações, mais uma vez, é porque elas interpretam esse texto fora do seu contexto. Então, qual é o contexto aqui? Então a parábola diz o seguinte, que se um homem tem 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele no monte as 99 indo procurar a que se extraviou, só entendendo questões contextuais aqui. Então, um homem estava cuidando das suas ovelhas, e geralmente o máximo de rebanho que as pessoas cuidavam era de 100 ovelhas, e então uma ovelha se perde. Por que uma ovelha se perde? Porque as ovelhas são animais que não têm senso de direção. Então, se elas se afastam por alguma razão do rebanho, elas não conseguem voltar para o rebanho. Elas não são como o cachorro, por exemplo, que você pode soltar o cachorro a alguns quilômetros da sua casa e ele vai saber o caminho de volta, ok? Ou o gato também. Mas as ovelhas não são assim, elas não têm senso de direção. Se elas saem do meio das 99, elas não conseguem saber o caminho de volta. Então elas se perdem no meio do caminho. Quando então o pastor dá conta de que não está ali as 100 ovelhas, ele então deixa as 99, obviamente, que ele não as deixa sozinho, ou ele as deixa dentro de um aprisco, ou ele deixa com outro colega que irá vigiá-las. E ele então vai atrás daquela que se perdeu. E então o texto diz que quando ele encontra aquela que se perdeu, ele sente uma grande alegria por encontrar aquela ovelha, que é maior do que a alegria que ele sente por ter as 99 ovelhas. Veja que ele diz aqui, em maior prazer sentirá por causa dessa que estava perdida, certo? Do que pelas 99. Então aqui não é uma questão de ele sente prazer ou não sente prazer, mas de maior prazer e de sentir prazer, certo? Então, como é que nós precisamos interpretar essa parábola aqui? As 100 ovelhas, pessoal, que são mencionadas aqui, elas se referem à comunidade do reino, certo? A comunidade do reino que é a comunidade daqueles que fazem parte do povo de Cristo, que é, no caso, a igreja. Então, o texto diz aqui que uma se extravia, certo? Então, esse extraviar-se aqui refere-se ao contexto, ao tropeço. Essa
essa ovelha perdida que se extraviou, ela seguiu algum ensino errado, ela por alguma razão se afastou do Senhor Jesus Cristo e se afastou da comunidade do reino, certo? Então, o texto diz aqui que o pastor da ovelha, ele deixa as 99 e vai procurar a que se extraviou. E então, quando ele encontra e resgata a que se extraviou, ele sente muita alegria por isso. Então, Jesus aqui não está falando de crentes e descrentes, que a que se extraviou é um descrente, que eu estava perdido na vida, e então Jesus Cristo veio e me salvou. Então, não é nesse contexto aqui, certo? O contexto aqui é: Jesus tem a sua comunidade, a comunidade dos seus discípulos. É necessário que os seus discípulos saibam acolher aqueles que se humilham, mas é necessário também que os seus discípulos saibam restaurar aqueles que se desviam, certo? E isso vai ser confirmado no versículo ou no texto posterior, que é o texto que fala a respeito do perdão, a respeito da restauração no meio do povo. Então, o valor da humildade é visto também no processo de restauração. Quando alguém se desvia do meio da comunidade, por algum motivo de tropeço, por se afastar de Jesus, é necessário que nós tenhamos alegria em restaurá-lo à comunidade. Por quê? Porque não é da vontade de Deus que nenhum destes pequeninos ele pereça. Então, quem são os pequeninos? Os pequeninos são as ovelhas, certo? Então, as ovelhas aqui são as crianças, são os que estão perdidos, são os pequeninos, ok? São aqueles que reconhecem que estão perdidos. Então, aquele que se afasta do meio do povo, aquele que se afasta da comunidade e reconhece o seu estado de perdido, o seu estado de humilhação, de necessidade, ele precisa ser restaurado para o meio do corpo. Então, Jesus fala aqui do valor da humildade na nossa própria vida, do valor da humildade naqueles que chegam, que a humildade deve ser valorizada na rejeição daquilo que nos afasta de Cristo, que a humildade deve ser valorizada mediante o fato de que os anjos a valorizam, e que a humildade precisa ser valorizada no fato de que Cristo, ou no caso Deus é o pastor que envia Jesus para buscar a ovelha perdida. Deus é o dono do aprisco que envia Jesus para buscar a ovelha perdida, certo? Então, aqui o texto está nos dizendo que a humildade ela é valorizada no fato de Deus buscar aqueles que se humilham, certo? Aqueles que se afastam do corpo e que precisam ser restaurados. Então aqui o Senhor Jesus Cristo já está preconizando períodos de grandes dificuldades que a igreja iria passar e que seria necessário a necessidade da igreja acolher aqueles que se afastavam. A necessidade do perdão, ok? E é exatamente sobre isso que Jesus vai começar a falar agora a partir do versículo 15. Jesus vai falar como é que funciona esse processo de restauração, essa valorização da humildade no processo de restauração e o que nós devemos fazer com aqueles que não demonstram essa humildade. Nós vamos ver isso na aula que vem. Eu espero você. Até lá.